para eles Será? fazendo live todos os dias bloqueado. Não tem lógica. Olha, já Não, são. amiga, não, Então, ó, assim, 12h10 já, então não vamos perder tempo, porque temos muita coisa para conversar. Primeiro, vamos pedir o pessoal aqui para sinalizar se está tudo ok. No meu áudio, conversa aí, amor, para ver se seu, vamos, pra gente saber se seu áudio está ok. Tá baixinho. Para mim tá. Não sei como é se é que aqui no fala? meu celular. Tá ok? Tudo bem? A gente já deixa assim o fone a Tá postos, né? baixinho? Vou É porque o trocar meu o celular fone tá no então. volume máximo aqui. Né? Vou trocar rapidinho. Oi, gente. Ah, melhorou, tá vendo? Seja aqui, hoje a live é diferente. Quem tá embaixo é que fala, Troquei. que faz a honra da casa, tá? Melhorou? Gente, então, nós estamos aqui quase no finalzinho dessa trajetória linda do nosso Corujão do Autismo, né? Eu sei que muita gente reclamou porque é muito tarde, mas também muita gente acompanhou exatamente por ser tarde, né? E que bom que a gente está conseguindo salvar tudo e colocar lá no YouTube para as pessoas, para que as pessoas possam ver depois. Gente, essa é minha querida, que eu fiquei muito triste, porque a gente, por um fio, a gente se conhecia, né, lá em Goiânia. Quando eu Ah, para. foi um problema de eu achar passagem no ônibus aqui. Ela estava lá em Goiânia e a Lá gente em super Goiânia, empolgada que a gente pensa? ia se conhecer pessoalmente. Não deu. Já pensou? 4, porque Gabi estava lá e eu ia logo mexer os pauzinhos para a gente estar junto com a Gabi também, mas não deu As certo. três Mas isso juntas. é uma questão assim, de tempo, porque eu sou dessas, né? E aí, assim, eu sou muito grata. Luanda me apresentou tanta gente maravilhosa nesse Que Instagram que eu tenho tempo. vontade de apertar a Luanda. Foi através dela que eu cheguei até você com aquele projeto lindo do desafio que você fez aí na sua cidade. Não, E eu fui Luanda não tem aprendendo assim a igual. te amar, te respeitar e admirar o seu trabalho. Você é incrível, você é uma profissional que realmente faz a diferença. A gente vê suas postagens assim, a gente fala assim, que uma dessa em Gracinha. cada cidade, em cada, sei lá, em cada bairro da cidade, a gente queria ter uma profissional como você, porque você mostra o amor. É verdade, o amor e o comprometimento que você tem. Eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa pra gente aqui hoje. Para com A live é sua, assim, fica à vontade. Mas para começar, eu quero que você faça cumpra o protocolo, né? A mesma coisa que eu fiz com todo mundo. Bora lá então, Eu né? quero saber como deu essa paixão da sua vida de seguir esse rumo, né, da Vamos psicopedagogia, lá. como isso aconteceu na sua vida, e se hoje você atua diretamente, somente com autista ou com todo o público, É. mas você tem um trabalho específico com autismo, como é que isso chegou para você? Você caiu de paraquedas, foi uma escolha, ou uma paixão, o bichinho do autismo te picou? Como é que isso aconteceu na sua vida? É, o bicho. Bora lá, então. Eliana, primeiro, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa assim que a sua energia não tem igual, né? Não, não tem como explicar. Oh, que Ela bênção. é contagiosa, né? Para mim é É uma recíproco. pessoa iluminada que Deus colocou na minha vida, né? Mas vamos lá. Vamos lá, então. Eu comecei, Eliana, na verdade, eu já estava até conversando com Lá a na Nath ponte, sobre né? isso. Eu primeiro fiz direito, né? Eu, assim, eu acho que eu caí de paraquedas no direito. No direito eu caí de paraquedas. Lá eu caí de paraquedas, para ser sincera. Bom, fiz o direito, não me encontrei no direito. E durante a faculdade eu engravidei da minha primeira filha, né? Então, assim, foi um desafio muito Nossa. grande para mim, porque eu tive uma doença Eu fiquei chocada. antes de fazer uma faculdade, eu tive 5% de vida. São poucas pessoas que sabem. Não foi fácil. É Meu sério. Deus. Então o médico chegou para mim e falou assim: você tem 5% de vida, se você operar.
e você sangrar, você vai morrer, né? Então, assim, eu tive que ser operada, não foi fácil. Então, assim, aí foi que começou tudo aí. Porque depois que eu terminei o direito, eu engravidei da minha filha, da minha primeira filha, e o médico falou para mim, falou assim, você vai perder, você não pode ter filho. Eu te avisei que você não podia ter filho. Sua filha vai nascer e ela Impressionante, vai morrer né? na hora do Essa história parto. se repete com Eu pensei, tantas e filho, não tantas vai, mulheres por aí, né? não vai morrer, ela vai sobreviver. E foi os 9 meses, né? É complicado. Então, assim, foi a doença que ela nasceria com a mesma doença, que é uma doença congênita, e ela corria o risco, sim, de morrer no parto. E o médico falou, você não vai poder ter parto normal. Você tem que ter uma cesárea, porque se ela nascer de parto normal, na hora que puxar a cabecinha, ela vai morrer. Enfim, eu Desafiando, tive parto assim, normal. os poderes divinos E de desafiando a onde surgiu? ciência. Não é nem a ciência em si, é a arrogância de muitos E de profissionais, onde né? surgiu, então? Exa- Exatamente. Sim, sim, com certeza, Leonora. Eu falo assim que a minha fé foi bem maior do que qualquer outra coisa. E, é, e foi onde eu descobri a pedagogia. Por que que eu descobri a pedagogia? E por isso que eu preciso contar essa história para me chegar na pedagogia e na psicopedagogia. Eu comecei a ler muito, a querer entender Exatamente. o que que eu Mas as poderia mães de fazer autista, para quando minha recebem o filha, para me diagnóstico, né? estar socorrendo a minha O que, filha, de alguma o forma. que eu Eu vou queria fazer para socorrer minha estimular em filha. casa? Aí corre atrás e vai. Justamente. E comecei a pesquisar, a Uhum. procurar, a ler livros sem parar. Falei, gente, eu tenho que ter alguma coisa que vai me ajudar, né, a, a socorrer minha filha. Só que diante desses tantos livros que eu comecei a ler, eu comecei a descobrir também como fazer Uhum. essa vontade de estar com minha filha, de Que perfeito. incentivar ela a nascer, né? A essa estimulação precoce, justamente é o nosso tema, né? Eu queria isso na minha filha. Então, assim, eu comecei a estudar, a ler, a ler, a ler. Foi onde eu me apaixonei pela pedagogia. Fiz a pedagogia, né? E terminei a pedagogia, já entrei na psicopedagogia, que foi uma parte que me chamou muito também. E Uhum. quando eu comecei a Autista. atuar a pedagogia, como se diz, você caiu uma criança de paraquedas na minha vida autista. E essa, e essa criança, o Eleanor, ele simplesmente batia o Aí rostinho, a testa no chão. né? Eu falava, meu Desafio para você. Deus, me ajuda. O que é que essa criança tem? Está acontecendo alguma coisa. Nada. Falava de Desafio, isso autismo. o quê? 15 Você anos nem atrás, Eliana, a gente não sabia nada sobre o autismo, nada. Não sabia nada, nada, não sabia nada. Ninguém sabia nada sobre o autismo. E é uma simplesmente eu paixão. comecei a pesquisar, pesquisar, e foi onde eu descobri, né? Então, assim, foi uma paixão. Eu queria que ajudar aquela criança. Aquela criança tinha 2 anos de idade. E aí Eu não não parou sabia de o que ele ajudar estava nunca mais, né? fazendo. Eu tinha que ajudar aquela Nunca mais parou criança. de E ajudar. foi aí que despertou a minha Então, paixão olha, por essas não crianças. tem como. A gente, às vezes, a gente. Nunca Olha, mais. eu vou dar um descanso, minha mente não aguenta, não E dá não para, né, mais. Eu vou Eliana? sair dos grupos de WhatsApp, eu vou parar de postar coisa aqui no Instagram um pouco, que eu preciso. Aí, acho que uma hora depois tá nós lá, lendo, vendo atividades. Porque, assim, é algo que a gente vê resultado. E são De esses novo. resultados que instigam a gente a querer fazer Pesquisando. mais, né? E aí você falou lá Sim, assim, que você começou a estudar para ver como é que você poderia sim, com ensinar e certeza. ajudar Com a filha certeza. a nascer. Ou seja, ela estava na barriga. Ela lá. Estimular Exatamente. E aí é que está o segredo, né? a A nascer. gente pensar na possibilidade de Ela uma estava na minha estimulação barriga, precoce justamente. desde a barriga. Desenvolva isso com a gente.
Desde a barriga, justamente, Eliana. Justamente, foi aí que eu conheci, né, que eu descobri um livro maravilhoso que eu até quero Pega compartilhar com aí. vocês, que esse livro me ajudou muito, né? Que é o, vou até pegar Gente, aqui para vocês só o verem. título já chama Como multiplicar a inteligência do seu bebê. Esse livro, ele Uhum. ele já nem existe mais nem para vender. Hoje a Luanda estava até me Mas... perguntando sobre ele e eu falei, Luanda, só tem na estante virtual para comprar, não se acha mais. E ainda é tão atual. A E primeira ainda é tão edição atual. dele, Porque Elianar, foi assim, em só o trecho que você mandou para mim 1964. hoje, eu Só falei, para você ter nossa, uma noção. todas as mães deveriam ter um livro Atual, desse em casa, né? atualíssimo. Livro de cabeceira. Uhum. Sim, de cabeceira, para te ser sincera. Eu até brinquei com a Perfeito. Luanda, falei, Luanda, Uhum. é um ABA de 1964. É incrível, Eliana, como ele é perfeito mesmo, muito perfeito. Então, assim, é um livro que eu quero falar com vocês, porque a Uhum. estimulação precoce. Que eu quero falar da minha experiência também, né? Que começou com a minha filha. Então, o que eu comecei? O que o livro fala para a gente? Quando é que a gente tem que começar essa estimulação precoce? Na barriga. Lá na barriga. A gente não tem que esperar a criança nascer. Nunca, 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 nunca. Por quê? É lá na barriga que começa tudo. E eu comecei assim. Lá na barriga eu colocava música para acalmá-la, eu conversava com ela a noite, dia inteiro, noite inteira. Eu ia para o banheiro, quando eu ia para o banheiro, eu passava a mão na minha barriga, eu conversava, eu explicava para ela, minha filha, mamãe agora vai tomar banho. A água é água quentinha que a mamãe está tomando, a sensação gostosa. Então a estimulação dela começou já desde aí, desde a barriga. E quando ela nasceu, né? Já comecei a estimulação também. Como que a gente pode começar com essa estimulação? Com móveis, conversa. Na hora de dar o peito, primeira coisa, silêncio. Aquele momento é mãe e filha. Exatamente. Aquele momento ali você pode estar olhando no olho da criança, que é o essencial para uma criança autista, né? Vamos já vamos começar a trabalhar o contato visual nesse momento, né? Já é uma estimulação visual nesse momento. O tato também, que é uma criança autista, vamos dizer que a sensibilidade deles também é mais difícil, é nessa hora que a mãe tem esse contato com a criança. Então, a estimulação, ela tem que começar desde a barriga. Eu Desde quando acho a criança nasceu, interessante ela está que fora da barriga, quando a a mãe estimulação, ela é ela da área da tem que educação, acontecer, pedagoga como sim. nós, e a gente estuda, né, um pouco da psicologia infantil na faculdade e tal, então a gente já tem um pouco dessa percepção, porque eu me lembro exatamente quando eu engravidei de Cecília, assim, eu comprei um livro que eu tenho até hoje, que é um livro de historinhas, que é uma história para cada dia do ano. Sim. E aí eu lembro que eu postei um livro em cima da barriga, que eu comecei a contar as historinhas para ela todo dia, eu fiz a postagem no Facebook, nem tinha Instagram. E aí eu lembro de um comentário eu lembro de um comentário de uma pessoa assim que eu fiquei arrasada e chateada, porque a pessoa assim esnobou e falou Gracinha. assim que eu era iludida, que, oh meu Deus do céu, pra que isso? Que nem tempo depois que minha filha nascesse, que eu ia ver que nem tempo para isso eu ia ter, nem disposição. Aí assim, quis me desmotivar total, né? E eu lembro que poucas foram as vezes, assim, já mais no final, que eu não conseguia mais assim, ter essa disposição para contar a historinha, mas eu contava a historinha, eu sentia aquela ligação de Cési comigo e eu com ela ainda dentro da barriga, porque eu contava historinha, eu parava cantando musiquinha, eu conversava, falava, deixa eu achar que eu sou doida, converso, e isso é algo cientificamente comprovado, né? Comprovado. Comprovado, justamente, é comprovado. É. Então, assim, o que a gente pode estar ensinando esse livro em específico para as mães?
Ele pede muito, Eliana, que a gente comece a ensinar já a fala para a criança a ler. Porque a criança, vamos dizer, ela é uma caixinha vazia, sem nada. Ela é uma caixinha vazia. Então, a partir do momento que eu começo a jogar coisas dentro dessa caixinha, que é o cérebro da criança, ele começa a expandir. Agora, se eu estou com o cérebro da criança parado, não converso com a criança, não estimulo a criança, se eu não dou sinapses cerebrais para essa criança, como que ela vai conseguir estimular alguma coisa no cérebro? Gênio, ninguém é gênio. São o que nós transferimos para as crianças que elas se tornam um gênio. Então, assim, né? Eu li muito sobre Einstein, né? Ele não se adaptava. Einstein, ele era excluído na escola. A escola não aceitava o comportamento dele. Agora você imagina. Ele era típico aluno que hoje a gente usa tantos estereótipos, né? Assim, excluído, o danado, que não quer nada. A escola vê dessa forma, né? Sim. Com certeza, mas por quê? A escola, para ele, se tornou enfadonha. Ficou aquela coisa chata, porque ele era muito inteligente, mas ele foi muito estimulado. A inteligência veio da mãe. A mãe estimulou ele muito. Então, assim, por que aquilo lá para ele não era interessante? Porque tudo aquilo ele já sabia. Aquilo tudo ele já sabia. Então, ele começava, é o que você falou, ele começava a ser custoso, ele começava a ser uma criança que incomodava os outros, né? Então, é nesse estímulo que a gente tem que começar desde pequena criança. Possível, mas uma né? criança de 2 meses vai começar a aprender a ler? Por esse livro, sim. Sim. É possível. É a mesma coisa que eu falo para as mães. As mães chegam e falam assim para mim. A gente tem que acabar com essas crenças limitantes, né? O filho aprende sim. Basta que a mãe queira. Sim, com certeza. Basta que a mãe queira, né, Eliana? Por quê? A partir do momento que eu pego um papelzinho, até deixei aqui, esse está pequeno, mas geralmente a gente usa um pouquinho maior. Escreve o nome, é o que esse livro pede. Que a gente escreve o nome da criança. Vou começar, Elianar. E vou te mostrar por 30 segundos todos os dias. Amanhã já... O cérebro já vai começar a adaptar. Por que a gente não começa pela letra? A gente já começa pelos nomes. Por quê? A criança, ela não tem noção do fonema, do A, do B. Ela não tem noção disso. A criança vai ter essa noção quando ela já estiver com 4, 5 anos. Quando ela é criança, o que ela sabe? O som da voz da mãe. Então, se eu estou falando mamãe, ela sabe que eu sou a mãe. Então, ao mesmo tempo, ela vai aprender, cara, porque, por exemplo, eu estava brincando com o César aqui antes dela dormir. Então, é assim que a gente começa é uma coisa que já é natural dela e eu ainda não fiz intervenção nisso, porque assim, eu acho que também cada coisa no seu tempo. Ela tá caindo da cama aqui. Aí, assim, as letras, aí ela fala a mesma pronúncia para todas as letras. Mas ela sabe me dizer assim, por exemplo, ela fala, é o C de mamãe, mas ela pega a letra M, entendeu? Ela assim, é o C de papai, mas ela pega a letra P. Ela conhece as letras, sabe as palavras, uma ou duas palavras com aquela letra, mas o fonema para ela no momento é o que menos importa. Ela está pronunciando tudo igual. E eu acho que isso é tudo uma etapa, né? Não tem. Sim. Sim, é tudo uma etapa, justamente por isso. Quando eu começo lá desde petitinho a colocar todos os dias, 30 segundos, são 5 palavras por dia. E eu vou retirando uma por dia, vai retirando. Porque a criança também, ela cansa da mesma atividade. Da mesma palavra, a gente não pode ficar repetindo a mesma palavra. Se ela perdeu o interesse, ela não volta para a atividade mais. Por quê? Aquilo se torna cansativo para a criança e ela vai acabar perdendo a vontade de aprender, né?
Não volta, não volta. E justamente por que que a gente precisa desse tempo, de poucos segundos, justamente para a criança não perder o interesse. O que que eu falo muito também, Eliana? O ambiente tem que ser tranquilo, não pode ter muita pista visual, que a gente sabe disso, principalmente para crianças autistas, né? A gente não pode ter muita pista visual. O ambiente tranquilo, calmo, sem muito barulho. Eu falo muito assim para as mães: Não, desliguem o telefone, tranquem trabalhando. a Não, porta não me e põe perturbe, na não porta do incomode. quarto. É verdade. Aviso: mãe terapeuta trabalhando, não perturbe, silêncio. Então, se a gente começar desde petitinho, quando a criança ela tem o estímulo, né, que a gente fala, o estímulo plantar, né, da criança, quando ela começa, que a gente levanta, que ela já tenta a andar sozinha, né, naquele estímulo com De andar, 4, né? 5 dias de vida, se você levantar uma criança, ela já nasce com aquela vontade de dar aquelas primeiros passinhos, né? Porque já é da Então, assim, essência, se né? a criança tem todos esses estímulos, por que que eu vou travar uma criança, né? Sim, é da criança. Eles querem aprender cada vez mais. As crianças querem aprender. Eles têm uma sede de aprendizagem muito grande. E isso a Neuroplasticidade. gente tem que estar atento, porque é até os 6 anos de idade. A, 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 a neuroplasticidade. A criança forma até os 7. Até os 7 a gente consegue formar a criança que nós quisermos. Depois dos 7, é difícil? Sim, é um pouco mais complicado. Nada é impossível, né? Mas é um pouco mais complicado. Mas por que que até os 6, 7 anos de idade eu consigo até introduzir outra língua para a criança? Pode Porque saber. ela é uma caixinha vazia. Por O isso que que está é acontecendo com as tão comum sinapses a gente cerebrais? Estão ver ali a os toda. relatos de tantas Só crianças aprendendo a falar recebendo, inglês só recebendo, assistindo o vídeo recebendo, do YouTube, às vezes né? aprende Então eu sem nem ver preciso estar. nada, porque por conta dessa facilidade que tem. Então, é o momento mesmo da gente, assim, inserir aí uma segunda língua, inserir uma Sim, aula de música, né? Para a criança já aproveitar as sinapses e aprender. Muito interessante. sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho uma aluna, o Eliana, a mãe é da Espanha, né? O pai é de Barranquilla, né? Na Colômbia. E ela fala português, espanhol e fala o inglês fluentemente. Ela tem 4 anos de idade. Mas por quê? Em casa, os pais só conversam com ela em espanhol e em inglês. Ela aprendeu português na escola. Então, assim, a criança aprende sim, né? Então, a gente tem que aproveitar esses estímulos da criança. A minha mais nova, quando ela era bebezinha, meu marido até brigava comigo, que eu Só, pegava ela, eu ia dar de mamar para ela, eu ficava a só um noite inteira, detalhe no que você falou aí, para quem não te conhece que está e assistindo, quem prestou atenção no início da história, conversava que o de médico disse madrugada. que ela não ia, né, ter o filho, então você está falando aí agora, assim, a mais nova, você ainda... Quantos filhos você tem? Duas, viu, gente? Para quem dizia que a pessoa não ia, Não, só um detalhe, para vocês verem como é que Deus funciona na vida duas. da gente, né? E aí, me lembrando aqui, por isso Só que um eu detalhe. admiro e sou encantada pelo método montessoriano, porque assim, É bem assim. quando a fundadora, a criadora do método, ela fala que a casa é o... Quem tem uma casa tem tudo necessário para se educar a criança, porque assim, os espaços da casa, os móveis da Uhum. casa, aquilo que a gente tem no Sim, sim. espaço da casa, e a gente começar a dar função para tudo e utilizar isso na educação da criança, a gente não precisa assim ter dinheiro, né, para poder colocar em não sei Com certeza. quantos cursos. A gente pode usar tudo que a gente tem dentro da nossa casa para estimular essas crianças, né? Não, Deixando, por exemplo, na cozinha, tem gente que tem uma preocupação tão grande, assim, criança não, com cozinha não certeza. é lugar para criança, não é bem assim.
E eu sempre bati de frente com as mães nos grupos que eu participo e falo, não é bem assim. E aí, volta e meia, alguma vem perguntar assim. Os bolos que eu faço, as receitas que eu faço, a Cecília tá ali comandando tudo. Ela pega na batedeira, ela pega na faca. Porque e desde pequenininha eu sempre tive esse pensamento de que com compromisso, com a responsabilidade sobre minha orientação, minha fiscalização, óbvio, né? Mas eu preciso deixar que ela se sinta parte desse ambiente, né? E acho que a melhor forma de estimular é exatamente essa. Uhum. Uhum. Com certeza. Eu falo assim, Maria Montessori era uma mulher muito inteligente. Não sei se você conhece um pouco da história dela. Ela começou a educar as crianças. Você sabe, não sei se você já viu, na escola que ela trabalhava, o Elianar, não tinha idade. As crianças eram todas, né? Todas misturadas, mas como que ela conseguiu colocar a homogeneidade em tantas crianças ao mesmo tempo? Justamente pelo método Montessori, né? Porque o método Montessori, ele dá essa autonomia para a criança, é isso que nós precisamos. Nós precisamos dar essa autonomia para as crianças, desde pequeno, né? Ou acende então, fogo, né? Não é que, igual você falou, não é que eu vou falar para minha filha, vai lá na cozinha com 2 anos de idade e pega uma faca. Não é isso, né? Então a gente acende o fogo, justamente. É dentro da casa que começam os estímulos da criança. Eu falo assim que as mães deviam estar dentro de casa até os 6 anos de idade. Mãe tinha que ser proibida de trabalhar até os 6 anos de idade da criança. Tinha que ficar em casa estimulando essas crianças. Eu falo que a melhor professora que existe, Eliana, são as hoje, mães. com a necessidade de manter o filho e ter uma renda, a maioria tem que sair para trabalhar, né? e perde esse momento tão importante, né? É a realidade. De trabalho. Com certeza, com certeza. Então, assim, com os estímulos que nós temos dentro de casa, né? O que a gente pode usar? O seu filho vai ver uma porta. Mãe, o que é isso? Porta, né? O cachorro, né? A gente fala que é muito errado. As pessoas falam, é o uau-uau. Não, não é o uau-uau. Não minta para seu filho. É o cachorro. Então, criança, desde pequeno, a hora que é nenenzinho, não passa a mão no au-au. Não, não passa a mão no cachorro. Vamos brincar com o cachorro. Dê nomes. Vamos dar nomes aos objetos. Vamos dar nomes às pessoas, né? Não é a titia, é a tia Elianar, vamos dizer assim. Então, vamos dar nomes a tudo. É assim que as crianças aprendem. Então, assim, a criança é essa caixinha. Então, se eu colocar uma coisa errada na criança, ela vai aprender errado. Então, vamos sempre estimular a criança. Falar com a criança de 4 anos como se você estivesse falando. A psicologia já diz que isso não é correto, né? Porque o adulto fala com criança de forma bestalhada e infantilizada. E já não é o certo. Agora imagine assim, uma criança de 4 anos, por exemplo. Outro dia eu cheguei ao limite, fiquei incomodada mesmo e eu já queria falar há bastante tempo, mas eu fiquei bastante incomodada e eu falei, uma amiga minha, e pelos stories eu observando, falei assim, não fale assim com ele, não fale dessa forma. Ele já tem a idade de SESI, não é autista e SESI tá, ó, além, na linguagem, na comunicação, entendeu? E essas coisas influenciam muito. Então, aí, por exemplo, au, mamãe. Não fale com a criança assim, como se você estivesse falando com você mesmo. Isso gera uma confusão na cabeça da criança, então, assim, desde sempre eu já tinha essa percepção, e às vezes eu ainda tinha essa mania, porque a gente cria, assim, um padrão, a gente cria um padrão, né? E aí uma amiga minha psicóloga falava assim, para de falar com Cecília como se fosse mamãe, você é a mãe dela, ela é a sua filha. E eu fui prestando atenção nisso, eu falei assim, né? Olha mamãe, que coisa linda. A maioria faz isso. Então assim, uma criança de 4 anos diz assim, olha filho, o uau-uau não é o uau-uau, é o cachorro. O uau-uau é o som que o cachorro faz.
Uhum. São coisas que fazem parte do cotidiano da gente e a gente não se dá conta do quanto que isso É o é cachorro. importante para servir de instrumento para a gente inserir um repertório, aumentar o repertório dessa criança, inserir uma palavra nova. Com certeza. Uhum. Eu falo assim, Eliana, que a gente tem que dar para a Cachorro. criança o que ela realmente quer saber, né? Se a criança quer saber que aquilo, o que é aquilo ali, que é Uhum. um cachorro, é um cachorro. Se a criança me perguntar, o que é isso? É um livro. É um livro, né? Se eu estou vendo um cavalo, não é o pocotó, é o cavalo, né? Então a Uhum. gente tem que dar para as crianças o que É. realmente é. Porque nós somos os espelhos dessas crianças. Eles É. acreditam somente em nós. Se eu falar uma coisa errada, né? Ele E um vai exemplo, acreditar em quem? Em mim. Se minha pode mãe falar, tem falou, um monte de comentário acabou. aí, É né? aquilo, Não sei se né? aparece todos aqui. Ó, teve uma pessoa aqui que falou. Teve, então. As crianças estão sendo criadas sem afeto, estão bebê na creche, infelizmente. Foi É, o que eu de disse, criança. infelizmente. Infelizmente, as crianças, eu digo que hoje em dia é um depósito de criança, infelizmente. E o que acontece? Infelizmente, Tem escolas, vamos ser é. sinceras, né, Eliana, que estão preparadas, mas infelizmente tem escolas que ainda não estão preparadas para isso. Não estão. É um depósito de criança, joga a criança lá, a criança fica sem estímulo, a criança não aprende, a criança não tem afeto, a criança, Exatamente. infelizmente, ela não tem um estímulo sensorial, E eu a fico criança não pensando, tem um estímulo visual, a e aí criança não tem um toca estímulo diretamente auditivo. aqui no meu Como que coração, uma né? Porque criança eu dessa atuo vai na aprender? creche, crianças de Né? 3 anos Aí de a idade gente. cesse, a minha turma é a última, né, maternal, depois vai para a escola. E assim, eu já me vi em um ano que eu estou atuando, assim, eu já me vi em muitos conflitos. Conflitos de eu chegar chorando para a diretora, de eu em reuniões com a secretaria lá e eu angustiada, falar, gente, mas assim, as minhas crianças estão aquém do desenvolvimento de Cecília. Cecília é sempre a minha medida, porque ela é espectro autista. Então, assim, as habilidades que ela já adquiriu hoje, os meus meninos da creche já deveriam ter Sim, adquirido há muito tempo. E sim, eu tenho esse compromisso de estar lá buscando e falando, meu Deus, meus meninos não sabem pular, meus há meninos muito não tempo. estão sabendo coisa. E aí eu vou levando atividades para isso. Mas aí eu penso assim, quantos estão preocupados com essa prática pedagógica? Quantos estão ali que às vezes até tem, mas não tem conhecimento, porque não são pedagogos, não são da área da educação, Sim, são do ensino médio, né? O que foi exigido para o concurso. Então, assim, não isso tem. tudo me deixa muito aflita e ver que a realidade é essa. Então, pensar, Uhum. eles vão começar a adquirir habilidades quando chegar na escola, que a professora é pedagoga e ela vai ter essa preocupação. Aí já se perderam há quantos anos, né? 3 anos de idade da criança. É. Né, esse O é o essa problema, mesma né, cara que Eliana? Eu tô falou que tendo é ela aqui, advogada uma também, se não me charadinha engano. Karen. Oi, Vocês Karen. duas? Ah, vocês duas Trabalhei estão, 2 viu? anos em creche de bairro, carente. Gente, que Ela é maravilha. advogada. Somos Ah, amigas, viu, vamos Eliana? seguir todo mundo que tá na live. Ela é o amor, Eu gente. tô vendo que ela Seguem ela também. Nossa, ela é. tá na E cozinha, ela ela tá estimula comentando tudo aqui, muito, maravilhosa. muito, muito, muito. Eliana, ela estimula muito as crianças dela. Muito. Tô Não, lendo você não aqui, tem ela tá noção tocando do figurinhas com o estímulo que Nath ela aqui dá com para as as outras. crianças. E as Depois a gente crianças vai dela são fofocar também. pequenas, já falam inglês também, que eu sei, viu, Karen? Vamos sim. Então, assim, é o que eu falo, ô Eliana, o que que É. acontece? A mãe, ela, infelizmente é o que você falou, a mãe tá precisando ir para fora. Só que o cérebro dos nossos filhos cresce à medida que nós permitimos que eles cresçam.
né? Então foi lá no começo que a gente começou a falar. Se eu começo a estimular a criança desde pequeno, se eu começo a fazer o que a Nath comentou aqui sobre os flashcards, né? Que eu começo a mostrar os cards para as crianças. Como é que eu posso fazer com esses cards? Hoje eu pego um card vermelho por trás e na frente um morango, vamos dizer assim. Mostro para ele morango, viro vermelho. Então, tudo isso são estímulos que eu estou dando para a criança. Ah, mas ele tem só 3 meses de idade, não tem noção de o que está acontecendo. Tem sim, gente. Por favor, tem sim. Por que a criança, ela sabe falar o português? Porque eu estou falando português com a criança. Ela ouve e se ela eu falasse repete. o japonês, o ela inglês, ouve e ela ia aprender. Imitação, Mesmo se ela né? estivesse no Brasil. Mas por quê? Porque ela está ouvindo. E ela reproduz. Justamente. Se eu chegar numa porta e falar em inglês para a criança, the door, ela vai me repetir que é uma the door, que é uma porta. Agora, se eu começar a falar em português, claro que ela vai repetir em português. Então, gente, estímulo nunca é demais. Isso eu sempre falo. Mães, estimulem seus filhos. Brinquem com eles, brinquem com números, brinquem com palavras, brinquem com cores. Não, estímulo os lives o povo vai achar que é eu vejo que ele a Nath e Dani, né? Elas Eu falo dessas duas todos os dias nas minhas lives, é porque de fato eu fico impressionada. Eu falo assim, eu queria ter metade assim, dessa, sei lá qual é a palavra, dessa disposição que elas têm para fazer o que elas fazem. E assim, eu acho que quando a criança tem uma dificuldade a mais, como a Alicinha tem a apraxia, aí sabe, é um desafio a mais para você, e por isso que Nath se dedica assim, e Nath trabalha, gente, Nath trabalha, ela tem o trabalho dela, Dani trabalha, ela tem o trabalho dela, elas não estão em casa 24 horas disponíveis para isso, e olha o que elas fazem. Então, é só para a gente ter uma ideia de que dá para todo mundo fazer, independente se trabalha. Eu trabalho 40 horas. Então, o tempo que eu tenho além disso, eu estou aqui estimulando Cecília, seja lá onde for, de que forma for. E eu acho assim, por exemplo, tudo é uma brecha para o estímulo, sabe? Acho que antes de entrar na quarentena aí, a professora da escola ensinou para ela assim, o nome dos órgãos, né? E aí, quando ela chegou falando, eu percebi logo que ela não estava falando direitinho, mas ela estava querendo me dizer que ela ficava, mamãe, como é o nome do olho? Como é o nome do olho? Aí eu não estava entendendo. Mamãe, como é o nome do ouvido? Fala! E aí, só no 2º dia que eu fui entender que a professora poderia ter ensinado isso. Aí eu peguei um desenho na internet e não dei respostas, né? Peguei o desenho onde fala dos sentidos e mostrei para ela. Quando ela ouviu a musiquinha, ela já falou, mamãe, igual a Titia Dai falou na escola, Titia Dai ensinou. Aí todos os dias, na hora do banho, que eu tomo banho lá junto com ela começou a me perguntar, mamãe, como é o nome? Aí eu fui falar, visão. Ela, não mãe, não fala, faz assim, ó. Tipo assim, para eu dar a resposta para ela me responder. Olha só que fantástico isso para eu estimular. Aí todos os dias ela tem feito isso e agora assim, eu só abro a boca para repetir assim. Ela fala todos os... Ela memorizou. Todos os sentidos ela memorizou. E aí entra a questão assim, dar os nomes aos bois, às vezes a gente fica assim, sei lá, a partir disso ela começou a me perguntar como é o nome, porque ela levou, como aqui, ó, olho é visão, então ela, na percepção dela, a Pepeca, que eu sempre falei Pepeca, tinha um nome. Você entendeu a inteligência da criança? Então, aí ela começou, depois que ela já deu conta do olho, do nariz, da boca, que é paladar, olfato e tal, ela foi um dia me perguntou no banho, mamãe, como é o nome? E o nome da Pepeca? E eu disse pra ela assim, vagina. Aí todos os dias ela começou a me perguntar, mamãe, como é o nome? Não fala, faz assim, ó. Aí eu comecei a falar pra ela, agora ela já sabe que é vagina. E aí ela me perguntou, e o do papai? Então, assim, a criança vai dando espaço pra gente entrar, a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não precisa ter insegurança. Eu acho que a gente tem que ter muita firmeza, muita naturalidade. Quem cria tabu nessas coisas somos nós mesmos. Precisa. Né? Não precisa.
É. Somos nós, justamente, justamente é o adulto que tem medo da criança não aprender. Criança aprende sim, criança aprende, basta você Botar nas ensinar. É o plataformas que fala hoje, muito esse onde livro, você vai Leonardo. Eu falo que assim, fazer um que eu queria post que todo aí mundo na no vida Stories tivesse esse e livro. colocar lá onde é o único lugar que você disse que a gente acha, porque a gente precisa mesmo fazer essa leitura. Ó, Sim. Elianar, aqui nesse livro, vou Meu abrir aqui Deus do rapidinho céu, só para para você ver. bebê. Ele ensina até Agora, a imagine matemática. Você tá vendo isso na isso? década de 60, Você né? tem noção? Para bebê, Imagine eu. gente, não é para criança de 3, 4 anos, não, é para Não bebê. podemos. 64, Elianar. E você imagina hoje, o que que nós não podemos fazer? Olha aqui ele fala, ó, para a gente começar, tá vendo as Uhum. fichas? Para a gente começar a colocar o nome e mostrar. Com o tempo, eu vou falando, vou fazendo os verbos. A cadeira é da Uhum. Elianar. Então eu falo assim, o prato é do papai. Então assim, com o tempo a gente vai colocando mais palavras para que a criança construa frases. Agora vocês imaginam, isso para bebê, gente. Isso aqui a gente não está falando de criança de 3, 4 anos, não. Esse livro cita de bebês. Eles Lindo. falam que criança, sim, que bebê, quando chegar lá com 3, 4 anos, eles já vão estar E é lendo, possível, e é lendo, lendo, possível. gente. Então, assim, a estimulação precoce é necessária. Só que, infelizmente, é possível, justamente. É isso que eu falo. Gente, É criança possível. Só limitante. que o que acontece? Nunca Tem muita mais, gente que depois fala que assim: eu ah, recebi o criança tem seu diagnóstico de tempo. Cecília, Não, criança não tem seu tempo, nunca mais não, vai me gente. falar um negócio desse na minha frente. Onde eu ouvi, ou nos Eu grupos quero que eu participo, que morrer. alguém fala isso aí, eu entro na hora, porque assim, é o pior, é o pior atraso de vida. Existe. Nossa, misericórdia. Não tem, criança não tem o tempo. Gente, criança, ela é uma caixinha vazia. Joga lá dentro, gente. Joga tudo que vocês têm lá dentro. Não tenham medo. Eu falo assim, Elianar, pela minha filha, a minha filha mais velha, o tanto que eu estimulei essa menina. Eu estimulei Mas é muito ela, mérito, você não tem né? noção. Assim, não é me gabar. Não é querer falar assim, nossa, ela é a melhor. Não sou a melhor. Só que ela Gente, é mérito. A Eliana, ela passou em 4 faculdades, nas melhores faculdades do Brasil. Ela passou. esse Ela está na melhor faculdade de São Paulo. Então, assim, é, se ela está lá hoje, é respondeu aos mérito seus estímulos, dela, né? porque graças Desde a pequeno. Deus ela O estudou e eu resultado, a consegui resposta mostrar disso isso vem para lá na minha frente, né? filha. A gente colhe isso depois. Respondeu aos meus estímulos desde pequeno. Lá na frente, justamente. Agora, a criança, que você tolhe a criança, que você não dá estímulo para a criança, que você deixa essa criança bloqueada, que a criança fica o dia inteiro no celular, a criança fica o dia inteiro sem estímulo, infelizmente essa criança não vai ter estímulos mesmo. É o que eu falo, assim, se você É, coloca uma só. criança com a galinha pintadinha o dia Não, inteiro no o, mu- celular, o que o que ela mundo vai vai se resumir aprender? A nisso. galinha pintadinha. Ela não vai ter noção de mais nada. Ela não vai ter noção de que lá fora tem uma árvore. Justamente. Aí as pessoas perguntam assim: ah, mas porque ele tem tanta Exatamente. E dificuldade? assim, Porque a mãe não tem deu estímulo algo que eu sempre gosto de necessário a essa pontuar, assim. Eu criança, não estou preocupada se né? Cecília vai fazer uma faculdade, se Cecília vai casar, se Cecília vai conseguir se manter no emprego. Eu quero que ela tenha autonomia. Minha meta de Com vida para certeza. Cecília é que no início do diagnóstico, quando eu conheci a Evelyn do blog Autonomia, Poder dos Pais, justamente. uma das primeiras lives que eu assisti dela nunca saiu da minha cabeça, ela relatando que ela ficava imaginando assim, se Estela não casar, alguém perguntou para ela, se Estela não casar e ficar em casa com ela e com o esposo dela, eles bem velhinhos e Estela dentro de casa com eles, ela falou assim, isso não me preocupa.
o que eu quero é que ela saiba fazer o café dela, que ela saiba ir na padaria comprar. Ela tem autonomia. E então, para a gente alcançar essa autonomia, eles precisam de Justamente. nós, está aqui nas nossas mãos, não tem jeito. E eles conseguem. E eles conseguem. E eles dão conta. Uhum. É o que você acabou de falar. Não interessa se ela vai ler, não interessa se ela vai escrever, não interessa se ela vai fazer uma faculdade. Exatamente. Ela dá conta, sim. A partir do momento que você ensina, minha filha, pega o prato, pega o copo, pega para a mãe a cadeira. Tudo isso, todos esses estímulos, ela está guardando lá no cérebro dela. Ela vai dar conta, Não, sim, mas a partir do momento criança. que eu não ensino isso para uma criança, gente, não precisa ser uma criança atípica, não, uma criança típica. É, Qualquer criança, sabe, Leonardo. assim, A gente vê crianças tirar típicas aí tudo que não lá dá da... conta de pegar um copo Viu? Então, d'água. eu falo com as Gente, mamães lá das minhas crianças da isso, creche, isso é eu falo para sério, elas, isso é olha, muito sério. a roupa tá indo amassada dentro da mochila, porque eu não tiro, eu tô deixando ele tirar e ele colocar dentro da mochila. Então, se as roupas chegam amassadas em casa, tudo embolado dentro da bolsa, é por causa disso. E aí, outra coisa, mãe, vamos ensinar os meninos a tirar a blusa sozinho em casa, porque aqui eu não tô tirando nada. Eles têm que aprender. Aí, aqueles que ainda não sabem, eu chamo a atenção, mamãe, bora, viu, meta dessa semana, tirar a blusa Sim, sozinho. Porque, assim, a gente precisa proporcionar isso e a criança consegue. Agora, imagine tudo que a criança chora. Mamãe, Cecília ontem, ela tá fixada nesse patins dela, que a Amanda deu de presente. Todos os dias, com brinca o tempo todo. certeza. Então, ontem ela ficou nervosa e gritava, eu não consigo, eu não consigo. Ao invés, eu podia falar assim, ai, chega de grito, Cecília, me daqui, deixa eu colocar. Eu disse para ela, você consegue sim, deixa eu mostrar. Eu falei, você consegue sim, deixa eu te mostrar. O nome disso aqui é língua. Se você abrir a língua, Você consegue, abre espaço para o seu pé justamente. entrar. Aí ela falou assim, língua? Língua igual essa daqui? Eu falei, igual essa daqui, Uhum. língua. Puxa a língua para fora, coloca seu pé, depois você coloca a língua de volta no lugar e pronto, e amarra o cadastro. Se você não consegue amarrar o cadastro, coloca ele todinho para dentro. Agora faz aí para você ver se você não consegue. Ela fez, conseguiu. E aí ela não me grita mais, ela não me pede mais. Ela faz e vem, mamãe, olha, consegui. Então, Muito a bem. gente precisa parar de fazer tudo pelas crianças, né? Sozinha, viu? Justamente, justamente. É o que fala muito nesse livro também, Eliana. Esse estímulo, A além Bíblia do da estímulo, cabeceira né? dos Que cristãos. eu falo assim que esse livro é o Abba hoje, vamos dizer assim, né? Por quê? Que ele justamente. Ele fala É o muito que a gente reforçador, tem né? que, além Tem que desse reforçar. estímulo, né? É o que fala no ABA, Tem que para a reforçar. gente elogiar sempre, sempre dar esse estímulo de Exatamente. elogio. É o reforçador da criança, né? Que é o que a Já gente se faz falava no isso. ABA, né, o Elianar? Só que, agora você imagina, em Olha 1964, que se a gente for ela fez isso, analisar, ela se a gente fez for, esse, já se a gente se for falava. analisar a E por que as sociedade da pessoas década de 60 com a de esqueceram hoje, isso, era uma sabe? sociedade É isso que saudável. me Hoje nós deixa temos uma sociedade intrigada. doente, do consumismo, da pressa, da internet. Então, assim, se naquele momento ela já Justamente. pregava o quanto que era importante assim, um reforçador positivo, elogiar a criança, imagine hoje que a gente é tão ausente, né? E que as inseguranças estão aí, as depressões, as ansiedades, e a criança precisa ter uma autoestima. A gente tem que elevar a Né? autoestima da criança, né? Fazer ela acreditar que ela pode, que ela é capaz. Elogiando. Mas isso a gente. Passa tudo, passa tudo. É, E isso é. tudo é culpa nossa. Isso a gente passa tudo para a criança também, né, Eliana? Eu falo que isso tudo também é culpa nossa, né? Tudo é culpa nossa, né? Isso é culpa de pai e mãe, que infelizmente eu sou mãe, eu sei como é que é, a gente vive nessa correria, a gente vive nessa questão de querer ser melhor para os filhos, né? Mas que na verdade a gente Uhum. acaba que
gera essa ansiedade para as crianças, gera essa insegurança para as Aí, crianças, aí né? assim, Por isso que eu falo, isso aí eu tinha que ser uma retorno a política falar, pública mãe tinha que para a ficar em licença casa até 6 anos de maternidade idade, durar 6 anos. cuidando de criança, vai nada. Já pensou? Vou me tornar política para colocar o 6 poder anos, Juliana. Com certeza. Oh, Deus. Eu acho que verdade. teríamos um mundo melhor. Teríamos um mundo melhor, com certeza, viu, Eliana? E em questão do reforçador, voltando lá também, que, assim, eu gosto muito de falar, e nesse livro também fala Exato. muito sobre isso, Aham, que a gente não deve usar o reforçador como comidas, como guloseimas, né? O ABA também fala perfeito. isso, né? Justamente porque a gente não precisa fazer essa Uhum. barganha, vamos dizer assim, com a criança, né? A criança ela tem que sentir o afeto, ela tem que sentir o carinho da mãe, ela tem que sentir essa verdade da mãe, porque se a gente não for verdadeiro com os filhos, eles não vão acreditar na gente, eles não vão ter em quem A confiar, Maíra né, Gaiato, ela fala Eliana? muito, Então, olha, se eu se estou você acompanha seu ensinando, filho, você eu sabe qual é a preciso brincadeira passar que uma ele gosta muito de credibilidade para o meu brincar. filho, Então, né? use a brincadeira que ele gosta como um reforçador. Ó, então, então se você desenvolver essa atividade, depois que terminar, vamos brincar daquilo que você gosta muito, vamos jogar a criança para cima, toda criança gosta, né? Correr. Então, esse tipo de reforço, de reforçador, né? Não, nem dinheiro, nem balinha, nem comidinha. Até porque, assim, a comida, ou dizer, Sim, por com exemplo, para a certeza. criança comer Não, que você não, vai dar isso e isso não. se ela comer, tudo isso, assim, são coisas que a gente a gente vai fazendo automaticamente e não sabe o tamanho do prejuízo, né? Vai comer porque você tem que comer, né? Não vai presentear a criança caso ela coma. É Uhum, diferente. Dar o reforçador aham. é completamente diferente desse tipo de barganha que a gente faz com as crianças, né? Completamente. Justamente, Uhum. justamente. A gente não pode fazer essas barganhas, porque a criança ela não pode sentir que ela está no domínio. Ela tem que sentir que a mãe está no domínio. A mãe é que está ali. E Não é elas quer são dizer que assim, inteligentes, eu sou sabe? Olha, superior a elas são tão você. Não é só inteligentes, elas isso. percebem Ah, eu tudo. sou Por sua exemplo, mãe, é por isso e esse pronto, dia, acabou. Não é em assim um que a dia gente da tem que trabalhar semana, com a eu já criança. tinha, já estava na minha ideia dar o suco para ela assim que ela Tudo. almoçasse. Ela viu, eu preparei o suco, já deixei ali, aí ela pediu o suco e automaticamente falei assim, não, só vai tomar o suco depois que almoçar. E aí, pronto, ela almoçou e eu dei o suco, mas porque eu já iria dar. Só que aí, todos os outros dias, desse dia para cá, ela me cobrou dizendo, inclusive ela fez isso hoje, mamãe, você falou, depois que comer tudo, ganha suco, você não deu suco para Cecília. Vejam como eles têm percepção. Então, para quebrar esse padrão hoje, porque aí se tornou um padrão para Isso. ela. Para Viu quebrar só? esse padrão, hoje É aí eu não inteligência. dei o suco, falei com ela, ela falou, mas você falou que se comer tudo ganha o suco. Sim. Então, é automático isso na gente, a gente tem que se policiar o tempo todo, a Uhum. gente tem que se policiar. E aí eu disse para ela, não, hoje você não vai tomar o suco agora. Quando É eu quiser, eu te dou o automático. suco e você Isso. toma. Aí ela falou, tá bom. Então a gente É. precisa o tempo todo ficar prestando atenção nessas questões, né? Justamente, e principalmente nela, né, Eliana, que é uma criança no espectro autista, né? Num Exatamente. momento desse, ela poderia Como totalmente já aconteceu desregular, muitas né? Ela vezes. poderia, né, se jogar no chão, fazer alguma coisa. Por quê? Porque E a você, Karen está né, é fazendo um comentário complicado, bem então importante aqui, que é uma ressalva que a gente esqueceu de falar, e a é gente tem que ter verdade, muito concordo cuidado com plenamente, isso que também, né? lógico que tem Então, casos e casos. Quando a gente falava do reforçador, nos casos, por exemplo, de autistas severos, autistas com seletividade alimentar, uhum, aí é um caso à parte, né? Porque, assim, as negociações, os acordos, eles são imprescindíveis para que a criança uhum. coma pelo menos Sim, ali uma sim, coisinha, porque senão é de fome, né? Uhum. sim, com certeza. Um pouquinho, né? Sempre tem as exceções.
Sim, com certeza. Eu falo assim, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né, Eliana? A gente também tem, Uhum. tudo tem as exceções, mas assim, tudo que a gente puder fazer para que isso não aconteça é melhor ainda. Por quê? A gente pode estar usando outros reforçadores, a gente vai descobrindo outros reforçadores também, né? Então, assim, essa estimulação da criança tem que ser a partir da vontade da criança. A gente não pode simplesmente falar assim, ah, agora eu vou trabalhar com você, vamos fazer isso. A criança tem que estar bem, a mãe tem que estar bem. Não adianta simplesmente eu falar assim, vamos trabalhar a letra B agora? A criança não está afim de trabalhar a letra B. Isso gera um desconforto na criança que ela não vai aprender nada. Ela ainda vai criar uma Simplesmente ela vai resistência ficar sem daquela aprender, você atividade, perdeu o né? seu tempo, você vai ficar nervosa, a criança vai desestruturar. Então, tudo isso a gente também tem. Haja coisa pra gente dar conta, né, minha Sim, amiga? então, tudo isso a gente tem que estar com esse olhar atento também, né, Nós só temos Eliana? 4. Fica de olho aí quando o Instagram te avisar quantos segundos faltam, porque acho que só temos Não é 4 fácil, não. minutos. Que mais? O que, é que você pensa? A gente não olha, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu converso demais, aí eu encontro um povo assim que Nossa, gosta de vamos conversar falando, hein, também. amiga? Sei não, viu? O jeito é fazer outras. Aliás, tem alguém aqui que falou assim: eu só acho que cada vai ter que fazer lives contando do livro pra gente. Tipo assim, uma live por capítulo. Concordo plenamente, uma live por capítulo. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo. Foi a cara. Vai bombar, se você fizer isso lá, vai bombar, porque aí a gente vai carregar todo mundo para ver Uma seus live por likes. capítulo. Vamos lá, vamos marcar. E não tem mais alguma coisa aí. Ai, Bora lá. né? Já tô Mais colada alguma na ideia coisinha dela. aí? Ó, foi a cara em si que falou eu. Pronto, é isso, né? Acho que todo mundo concordando aqui com o que a gente está falando. E aí agora, assim, usando propriamente o tema que a gente falou aqui hoje, assim, a estimulação precoce. Nós estamos vivendo num momento muito delicado e que mães que nunca botaram a mão na massa estão tendo que colocar, aquelas que já colocavam estão colocando mais ainda, porque estão vindo as tarefas de casa, muitas escolas estão mandando as atividades, e aí, assim, tá todo mundo se reinventando, Sim, né? Então, o que você diria para as mães que estão agora em casa com essas crianças nesse período de isolamento e que precisam estimular, mas é que, eu com não sei certeza. confeccionar um jogo, eu não tenho um dom para isso, eu não nasci para isso. O que você diria para essas mães? Porque está sendo puxado, né, amiga? Exatamente. Com certeza, Leonardo, eu falo assim que até para nós, né, professoras também não está sendo fácil, que nós também, eu falo que eu venho de uma Exato. época tradicional, vamos dizer assim, que a gente senta no chão, que o Montessori a gente senta no chão para dar aula, agora como que você dá uma aula através de um celular? O que eu posso dizer para as mães? Não desistam, o tempo é precioso, as E não crianças são querem férias, né? multiplicar a sua Um inteligência, as crianças isolamento. podem multiplicar a sua inteligência. As crianças devem multiplicar, é o isolamento. Então, gente, não perca esse tempo. Por favor, fiquem com as crianças. Elas precisam disso. Hoje uma mãe postou uma atividade que eu dei ideia para ela Olha fazer. que coisa linda. Ela veio no meu Instagram e falou assim: quero te agradecer. Que tempo maravilhoso é esse que eu tive com a minha filha. Então, gente, né? Se a professora pediu, façam aquilo, façam. Ah, tá difícil. Não, não é difícil. Se tá difícil para uma professora explicar, para a mãe eu também acredito que vai ser difícil, mas não deixem de fazer com as suas crianças, gente. Por favor, estimulem. A criança, ela necessita multiplicar a sua inteligência. É fácil ensinar as mães a multiplicar a inteligência dos seus filhos? É. Basta querer, basta a gente querer. Então, gente, põe a mão na massa,
façam, não desistam. O tempo é precioso. Até e porque principalmente agora nesse autista, tempo que nós então, estamos vivendo. é uma questão assim, Se a perder esse gente tempo, a deixar criança o pode tempo não só estar passar, deixando de aprender algo, infelizmente,